E se eu te dissesse que Matrix não é apenas um filme de ficção científica, mas um manual simbólico sobre como a realidade funciona, sobre como a consciência é manipulada e, principalmente, sobre como a humanidade se mantém aprisionada sem perceber? E se eu te dissesse que essa história não é nova, que ela já foi contada há mais de 2000 anos, através da vida e da mensagem de Jesus Cristo, mas que agora foi traduzida para a linguagem da mente moderna, da tecnologia e da ciência? Quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo, essa frase soa estranha para quem acredita que este mundo é a única realidade possível. Mas ela se torna cristalina quando entendemos que o mundo ao qual ele se refere não é o planeta físico, e sim um sistema de crenças, de valores, de condicionamentos mentais e emocionais que moldam a forma como a consciência percebe a realidade. Em Matrix, esse sistema recebe um nome literal. Matrix é o mundo. É a camada de ilusão que faz parecer natural aquilo que, na verdade, é artificial. E a grande questão é que esse sistema só funciona porque é invisível. A Matrix não se impõe como prisão, ela se apresenta como realidade. As pessoas não sentem que estão presas porque nunca conheceram outra coisa. Elas nascem dentro do sistema, aprendem a pensar dentro dele, desejam o que ele ensina a desejar e temem o que ele programa para ser temido. Isso explica por que, em Matrix, a maioria das pessoas não quer ser libertada. Não porque gostam da prisão, mas porque se identificam com ela. Jesus dizia exatamente isso quando afirmava que a verdade libertaria, mas também alertava que nem todos estavam prontos para ouvi-la. A liberdade assusta quem construiu toda a identidade dentro da ilusão. Neo representa esse ponto exato de ruptura. Ele não está desperto ainda, mas também não está totalmente adormecido. Ele sente que algo está errado. Esse sentimento é o primeiro sinal do despertar da consciência. Antes da verdade vir como entendimento, ela surge como desconforto. Thomas Anderson vive uma vida dupla porque sua consciência também está dividida. Durante o dia, ele funciona como o sistema espera. À noite, ele busca respostas. Essa fragmentação não é um defeito do personagem. É um retrato preciso do ser humano moderno, dividido entre o que vive externamente e o que sente internamente. Essa divisão interna é exatamente o estado psicológico que mantém o sistema funcionando. Quando a consciência está fragmentada, o indivíduo se adapta externamente enquanto se sente vazio internamente. Ele cumpre papéis, segue rotinas, obedece regras, mas carrega a sensação constante de que algo essencial está faltando. Esse vazio não é um defeito emocional, é um sinal de desalinhamento entre a consciência e a realidade percebida. Jesus descreve esse estado quando fala de pessoas que ganham o mundo, mas perdem a alma. Não porque são más, mas porque vivem desconectadas de si mesmas. O sistema depende dessa desconexão. Uma consciência inteira é perigosa, porque começa a questionar. Já uma consciência dividida busca compensações externas, consumo, status, aprovação, distração. Em Matrix, isso aparece de forma clara no modo como as pessoas vivem sem sequer imaginar que estão presas. Elas trabalham, se relacionam, sofrem, desejam, tudo dentro de uma estrutura que nunca foi escolhida conscientemente. O sistema não precisa se impor pela força, porque ele se tornou invisível. Ele se confunde com a própria ideia de realidade. É por isso que Neo chama a atenção antes mesmo de despertar. Não é porque ele já é livre, mas porque ele está instável dentro da prisão. O sistema tolera a obediência automática, mas reage ao questionamento silencioso. A simples sensação de que algo não está certo já representa uma ameaça. Nos evangelhos, Jesus começa a ser perseguido não quando faz milagres, mas quando começa a questionar estruturas, reinterpretar leis e devolver às pessoas a responsabilidade sobre a própria consciência. Morfeu surge exatamente nesse ponto como aquele que reconhece o potencial do despertar. Ele não aparece antes porque não faria sentido. Nenhuma verdade profunda se revela antes que a mente esteja pronta para questionar. Morpheus não cria o despertar de Neo. Ele apenas responde a algo que já estava em movimento. E isso reflete um princípio universal. Quando a consciência começa a se expandir, surgem informações, pessoas e experiências alinhadas com esse movimento. Nada acontece por acaso, tudo responde a um estado interno. A proposta de Morpheus não é conforto, é ruptura. Ele não promete felicidade, sucesso ou segurança. Ele oferece verdade. E a verdade, quando chega,
desmonta a identidade antiga. A escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha representa esse ponto sem retorno. A pílula azul simboliza a continuidade da identidade construída pelo sistema. A pílula vermelha simboliza a disposição de perder quem se acredita ser para descobrir o que se é. Jesus descreve esse mesmo processo quando diz que quem quiser salvar a própria vida a perderá, mas quem a perder por algo maior a encontrará. O despertar de Neo no mundo real é brutal, porque a verdade nunca é suave para quem esteve muito tempo imerso na ilusão. Seus músculos doem, sua visão falha, seu corpo não responde. Isso simboliza o descompasso entre consciência e estrutura. A mente desperta primeiro, o corpo e os hábitos vêm depois. É por isso que tantos preferem retornar à Matrix. Não porque ela seja melhor, mas porque ela é familiar. Cypher representa essa escolha. Ele sabe que a realidade é falsa, mas prefere o prazer da ilusão ao desconforto da verdade. Isso não o torna um vilão simples, mas um reflexo humano profundo. A verdade exige responsabilidade, e nem todos estão dispostos a assumi-la. O oráculo entra nesse ponto como uma representação extremamente sofisticada do funcionamento da realidade. Ela não determina o futuro porque o futuro não está determinado. Na física quântica, a realidade existe como um campo de possibilidades que se organiza conforme a observação. O oráculo observa estados de consciência, não destinos fixos. Quando ela diz a Neo que ele não é o escolhido, ela não mente. Ela apenas reflete o estado interno dele naquele momento. Neo ainda não acredita em si. Ele ainda se vê como fragmentado. A profecia não cria o escolhido. A decisão interna cria, né? Esse é um ponto central da mensagem de Jesus. Ele nunca impôs identidades. Ele nunca disse às pessoas quem elas eram. Ele fazia perguntas, provocava reflexões, criava deslocamentos internos. O reino de Deus, segundo ele, não vem de forma observável, porque ele não é um lugar externo. Ele é um estado de consciência. O oráculo age exatamente nesse nível. Ela não entrega respostas prontas. Ela conduz ao autoconhecimento. O chaveiro representa um estágio ainda mais profundo. Ele simboliza o acesso. Muitas pessoas despertam parcialmente, mas não atravessam. Saber que a Matrix existe não significa estar livre dela. É preciso compreender como ela funciona, quais portas podem ser abertas, quais limites são reais e quais são apenas condicionamentos mentais. O chaveiro guarda essas transições. Na tradição espiritual, isso aparece como chaves, portões, caminhos estreitos. Conhecimento não como acúmulo de informação, mas como ferramenta de libertação. O arquiteto surge como a personificação máxima do sistema. Ele não é o mal no sentido clássico. Ele é a lógica sem consciência, a ordem sem amor. Ele representa um Deus matemático, previsível, eficiente, mas incapaz de compreender aquilo que escapa às equações. Ele cria ciclos de controle que se repetem indefinidamente. Isso é o ego coletivo. Um sistema que funciona, mas não evolui. Jesus confronta exatamente isso quando desafia leis que perderam o espírito e passaram a existir apenas para se manter. Quando o arquiteto revela que já existiram outros escolhidos, ele expõe algo desconfortável. O despertar não é raro, mas frequentemente incompleto. O sistema aprende a absorver rupturas e transformá-las em novos ciclos. O diferencial de Neo é que ele não escolhe a equação perfeita. Ele escolhe o amor. Ele escolhe Trinity. Ele escolhe o vínculo humano. E isso quebra o sistema porque o amor não pode ser previsto nem controlado. Jesus também rompe o sistema não pela força, mas pela compaixão. O amor é a variável que desorganiza qualquer estrutura rígida. É nesse ponto que o agente Smith se torna essencial para a compreensão da trilogia. Smith não é apenas um antagonista externo. Ele é a personificação do sistema quando este entra em colapso diante da consciência. Smith odeia os humanos porque os vê como imprevisíveis. Ele os chama de vírus porque eles não seguem padrões fixos. Isso é exatamente como o ego vê a consciência desperta. O ego precisa de controle, repetição, identidade fixa. A consciência é fluida, viva, imprevisível. Smith começa a se multiplicar porque o sistema, quando ameaçado, tenta se expandir. Um medo gera outros medos. Um pensamento de controle gera mais controle.
Um padrão não observado se replica. Smith quer se tornar tudo porque o ego quer ocupar todo o espaço da mente. Ele quer eliminar Neo, porque Neo representa a liberdade que ele não pode acessar. Esse conflito não é apenas narrativo, ele é psicológico e espiritual. É o conflito entre presença e automatismo, entre consciência e condicionamento. A batalha final entre Neo e Smith não é uma luta física, é um colapso de sistemas. Neo não vence Smith pela força, ele vence pela rendição consciente. Ele permite que Smith o absorva, porque sabe que, ao fazer isso, força o sistema a enxergar a própria contradição. Na física quântica, quando um sistema encontra uma incoerência interna insolúvel, ele colapsa. A entrega de Neo é o sacrifício final. Não por fraqueza, mas por compreensão. A morte de Neo não representa fim, representa integração. Ele deixa de lutar contra o sistema porque já não se identifica com ele. Ele se torna aquilo que o sistema não consegue conter. Consciência pura. Jesus faz exatamente isso. Ele não derrota o mundo pela espada, ele o transcende. A ressurreição não é apenas um evento físico, é a demonstração de que a consciência não está limitada à forma. Matrix revela, em linguagem moderna, aquilo que a física quântica começa a confirmar. A realidade é informação, energia e observação. A matéria não é sólida como parece. Ela responde à consciência. Milagres não são violações da natureza, são expressões de leis mais profundas ainda não compreendidas plenamente. Quando Jesus diz que aquele que crê fará obras ainda maiores, ele não está prometendo poderes sobrenaturais. Ele está apontando para um nível de consciência que interage com a realidade de forma diferente. No fim, Matrix não fala sobre máquinas. Fala sobre percepção. A história de Jesus não fala sobre religião. Fala sobre despertar. Ambas apontam para a mesma pergunta essencial. Você está vivendo a realidade ou apenas reagindo a um sistema que nunca escolheu conscientemente? Porque no momento em que a consciência desperta, a Matrix perde o controle. E quando o medo desaparece, a realidade se reorganiza.